Fala pessoal, aqui é o contador Cleiton Gomes, passando algumas dicas aí para você que pensa em empreender, em abrir sua empresa, está procurando informações. Eu vou passar aqui para vocês os três tipos principais de empresa para quem pensa em empreender sozinho, sem sócio. Então, se você quer empreender, abrir uma empresa sem sócio, somente você, esses são os três tipos de empresa: MEI, empresário individual e Sociedade Limitada Unipessoal, MEI, EI e SLU. Vamos ver um pouquinho, resumidamente, cada uma delas. Microempreendedor individual, você já deve ter ouvido falar. É o MEI, é o mais conhecido de todos aí, de todos esses tipos de empresa. MEI é aquele que trabalha por conta própria e exerce uma das mais de 400 modalidades permitidas. Desvantagens: faturamento limitado a 81 mil por ano, somente um funcionário e nem todas as atividades são permitidas como MEI. Essas são as principais desvantagens do MEI. Então você só pode faturar 81 mil por ano. Então você pode faturar 10 mil no mês, pode faturar 15 mil em outro mês, pode faturar 5 em outro mês, mas que nos 12 meses tenha sido 81 mil. Lembrando que esse 81 mil ele é proporcional ao mês que você abriu, tá bom? Somente um funcionário, então você só pode contratar um funcionário pagando ali o piso, né, daquela profissão que você contratar. E nem todas as atividades podem ser MEI. Existe algumas algumas atividades impeditivas. Por exemplo, contador não pode ser MEI, psicólogo não pode ser MEI, profissões regulamentadas não pode ser MEI. Como também atividades intelectuais também não pode ser MEI. Então, assim, você vai ter que ver a sua atividade e ver se essa sua atividade pode ser MEI. É mais atividade, serviços de braçais, né? Vamos dizer assim, mais atividades que não sejam técnicas. São mais atividades que não é técnicas. Também existem algumas atividades que de venda, comércio, né? No caso, que são permitidas ser MEI. Então você vai ter que ver se a sua atividade se enquadra na possibilidade de ser MEI. Vantagens: não há taxa de registro, então o MEI não paga nada. Para abrir um MEI você pode abrir pela internet. Imposto é fixo, então você paga ali um imposto fixo por mês. Para arredondar aqui, está sendo cerca de R$ 70 por mês, então você paga ali sempre aquele valor fixo por mês. E aí já tem também a cobertura previdenciária. Dentro desse imposto que você paga, já tem aquela cobertura previdenciária. Se você for mulher e no futuro engravidar, tem um auxílio ali maternidade, sofrer algum acidente, enfim, a cobertura previdenciária está dentro desse imposto fixo do MEI. Essa é uma alternativa, é a empresa mais simples, é o tipo mais simples de empresa, é o MEI, se você está pensando em abrir. Segunda empresa, se você está pensando em empreender sozinho, é o empresário individual. O empresário individual é um regime empresarial formado por uma pessoa. Desvantagem: o empresário responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas por sua empresa. É bem importante aqui, pessoal, a gente, você atentar para essa primeira desvantagem. Então, se você abre um empresário individual, você e no futuro você tem algum problema na justiça, seja trabalhista, seja fiscal, enfim, problema na justiça, você pode ter seus bens penhorados para pagar para pagar aquelas dívidas da empresa. Então, assim, é bem complicado e você precisa ter muita atenção se você abrir um empresário individual, porque como empresário individual, os bens pessoais se confundem com os bens da empresa. Não existe uma divisão: bem do empresário, bem da empresa. Não existe uma separação. É como se fosse um só. Então, você tem que ter atenção a isso. Se não tiver problema na justiça, se não chegar a esse cenário, não tem problema. Outra desvantagem do empresário individual é: as atividades regulamentadas são proibidas pela lei de serem empresário individual. Exemplo, odontologia, engenharia, nutricionista também não pode. Assim, tem pessoas até que abrem, tá? Mas isso aí é falta de conhecimento, porque também não pode. Assim como no MEI, é semelhante aqui. Algumas atividades também intelectuais regulamentadas não podem
abrir como empresário individual. Vantagem, não tem aquelas limitação de MEI, 81 mil, somente um funcionário, aquelas limitações que existem para o MEI, não existe aqui no empresário individual. A última alternativa, se você quer empreender sozinho, é a sociedade limitada unipessoal. Apesar dessa palavra sociedade no nome, esse tipo de empresa é formado por somente uma pessoa. Desvantagem não existe. Essa é a opinião do contador Cleiton Gomes, tá, pessoal? Não existe desvantagem. Então, assim, vantagens diferentes do MEI e empresário individual. Lembra do que eu falei do MEI? 81 mil, somente um funcionário. Existem algumas profissões e algumas atividades que não é permitida no MEI. Assim também como no empresário individual, existem algumas profissões que não são permitidas. Aqui na sociedade limitada no pessoal não tem essas limitações. Então, para mim, é a melhor opção se você pensa em empreender sozinho. E a segunda vantagem, né, pessoal? A responsabilidade do titular é limitada e não compromete o seu patrimônio pessoal em caso de endividamento. Aquela confusão que se faz lá no empresário individual que a gente acabou de ver, de confundir os bens do empresário com os bens da empresa, não acontece aqui na sociedade limitada unipessoal. É separado. Então, se tiver algum problema na justiça, a única coisa que a empresa vai arcar, que você vai arcar como empresário, é até o capital social. Por isso que a sociedade limitada unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada à sua participação no capital social e não compromete o seu patrimônio. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Falei aqui resumidamente sobre os 3 principais tipos de empresa. Segue a gente, compartilha esse vídeo aí com teu colega, com teu amigo aí que quer empreender. Segue a gente e curte o vídeo, tá bom? Grande abraço e sucesso no seu empreendimento.